Agora em Manaus são 11 horas e 48 minutos. Agradeço muito a sua audiência, você que acompanha o programa agora ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. A partir de hoje, a TV em Tempo começa o projeto Eleições 2012, que é composto por entrevistas com os candidatos a prefeito, reportagens especiais que vão ser exibidas em nossos telejornais e o debate com os candidatos, que será no dia 11 de setembro. E um programa especial no dia das eleições, tudo isso aqui na programação da TV em Tempo. Dia 7 de outubro vai ser o programa especial. Até o dia 30 de agosto, 9 candidatos a prefeito de Manaus serão entrevistados aqui no programa agora. As regras das entrevistas foram definidas em uma reunião com os representantes dos candidatos. Isso foi feito aqui na sede da emissora. A ordem de entrevistas foi definida por meio de um sorteio e ficou assim. Sabino Castelo Branco é o primeiro, Sabino Castelo Branco, candidato do PTB. No dia 21, vem Paulderney Avelino, do DEM. Dia 22, Herbert Amazonas, do PSTU. Dia 23, Vanessa Graziotin, do PCdoB. Dia 24, Jerônimo Maranhão. 28, depois do fim de semana, Serafim Correia, inicia a segunda semana de entrevista, Serafim Correia, do PSB. 29, Henrique Oliveira, do PR. Dia 30, Arthur Virgílio Neto, do PSDB. Também ficou definido que nenhum candidato poderá citar o nome de outro candidato durante o programa. Cada entrevista terá duração de 15 minutos. Um cronômetro vai aparecer na tela para que o candidato e você, telespectador, acompanhem a duração da entrevista. E o nosso primeiro convidado de hoje é o candidato Sabino Castelo Branco, do PTB, que está aqui ao meu lado. E a gente vai então ver agora o perfil do candidato Sabino Castelo Branco. Raimundo Sabino Castelo Branco Maués nasceu em Manaus, tem 45 anos, é deputado federal pela segunda vez. Foi eleito vereador de Manaus 2 vezes. É empresário e apresentador de TV. Casado, pai de 4 filhos, é presidente estadual do PTB, partido pelo qual é candidato pela primeira vez à Prefeitura de Manaus. Sabino é policial civil, tendo ingressado na função por concurso público. Muito bem, a partir de agora eu vou pedir à produção do programa que coloque na tela o cronômetro para que a gente faça a primeira pergunta e a partir daí será marcado o tempo e a duração total dessa entrevista. A partir de agora pode soltar o tempo da entrevista. Deputado Sabino Castelo Branco, candidato a prefeito de Manaus, seja muito bem-vindo ao programa. É bom ter a sua participação aqui. Para começar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor destacasse uma das metas do seu programa de governo para Manaus, aquela que o senhor julga mais importante e que de imediato vem de encontro às necessidades da cidade. Obrigado, Amaral. Boa tarde a todas as pessoas que nesse momento já estão ligadas na TV em Tempo para acompanhar todos os candidatos que virão aqui. Mas eu quero dizer para você, Amaral, que eu não tenho só uma meta. Manaus está desorganizado. Manaus está com uma casa totalmente desorganizada que precisa ser reorganizada. Nós vamos enfrentar tantos problemas como o problema do transporte, da água, problema do saneamento, enfim, Manaus está fora do trilho. Nós temos que colocar Manaus no trilho e eu, se Deus quiser, farei isso pela minha cidade. De que maneira o senhor pretende começar a colocar Manaus nos trilhos, como o senhor mesmo falou? Eu quero, Amaral, dizer uma coisa para as pessoas que me assistem. Eu vou ser prefeito da minha cidade. Eu sendo prefeito da minha cidade, eu quero dar um choque de ordem nessa cidade. 120 dias. 120 dias para que a gente possa intervir em algumas áreas, como o problema do transporte público, a água, problema do lixo, problema do trânsito e principalmente da saúde, que hoje as pessoas, para conseguir uma ficha, para conseguir um médico, ela tem que dormir na fila de uma UBS, para que pela manhã ela tente conseguir a ficha e aí será marcada para quantos dias na frente. Ninguém sabe. Então, nós vamos encontrar uma casa desorganizada, a qual eu vou tentar fazer tudo. Sou um homem que vou para as ruas de manhã e não tenho hora para voltar para organizar essa cidade. O senhor acredita que em 120 dias é possível dar um choque de ordem em todos esses problemas que o senhor falou, água, transporte coletivo e saúde pública? Sim. Quando o gestor público, o prefeito, tem moral e a população começa a ter respeito e a gente começa a ter essa credibilidade pela população, eu acredito que eu posso mudar isso em 120 dias. Não é que eu vou
de uma vez fazer isso, não. Mas as pessoas que moram nessa cidade vão sentir a diferença. Porque, vamos dar um exemplo aqui, problema da água. Eu vou dar um prazo para que eles me apresentem um cronograma para que a água chegue nas casas das pessoas. Ninguém aguenta mais isso. Se eles não cumprirem com isso, Amaral, eu não penso duas vezes para chamar a procuradoria e ver o contrato. Vou rever. E eu desfaço esse contrato e que eles procurem o direito deles e que eles vão ter que ir embora da minha cidade e eu vou contratar uma outra empresa que possa vir para Manaus para prestar o serviço, colocar água na torneira daquelas pessoas que acordam pela manhã e não têm direito do líquido precioso. O senhor acha que em 120 dias problemas como, por exemplo, o senhor mesmo citou o trânsito, podem ser resolvidos ou a população pode sentir uma diferença? De que maneira ela pode sentir essa diferença em 120 dias? Sim, tem alguns pontos que nós vamos fazer intervenção. Você vai em alguma, por exemplo, eu saio ali do São Jorge, um exemplo, pequeno exemplo. Sai do São Jorge, quando chega na Constantino Nery, tem a direita livre. Tem um posto de gasolina na esquina, que não tem nada à direita livre. Fica engarrafado. De imediato eu vou desapropriar. Vou desapropriar aquele posto ali, ao lado, e nós vamos cortar. E quem vier do São Jorge para pegar Constantino Nery sentido centro, ele vai ter direita livre. Ele já vai passar, não vai ter engarrafamento. A mesma coisa, quem vem do Coroado, tem uma ponta de terreno, que é ali na Avenida das Torres, que o engarrafamento é terrível no horário de pico. Eu não sei de quem é aquele terreno e a prefeitura não tem coragem. E nós vamos fazer isso, nós vamos fazer na hora. Se tiver que desapropriar, vamos desapropriar. Eu tenho que dar o quê? As pessoas não querem mais saber hoje de ônibus novos em Manaus. Hoje não é só problema do pobre, é problema de toda a população que entra no carro e o trânsito fica parado. Eu tenho que fazer fluir. Então eu vou chamar os técnicos, os engenheiros, e eles vão dizer para mim o que eu tenho que fazer, e o Sabino Prefeito tem coragem de tomar qualquer posição para que a gente possa melhorar o trânsito na cidade de Manaus. O candidato sabe que a desapropriação por utilidade pública onera bastante os cofres da prefeitura. E se a gente for imaginar cada ponto de virada à esquerda livre, uma desapropriação de um posto de combustível, por exemplo, que deve ser uma desapropriação ainda maior por conta dos investimentos a esse tipo de empreendimento, o senhor não acha que vai ser um programa muito caro para resolver o problema do trânsito? Eu não tenho que desapropriar o posto todo. Eu tenho que desapropriar uma parte, o qual está impactando fluir o trânsito. E acima de tudo isso está a população. Se a gente for falar nisso aqui, nós vamos ver o desvio de dinheiro público aí que está jorrando pela torneira. Nós vamos fechar a torneira em alguns setores e para que isso aconteça, é claro e evidente que tem que ter investimentos. A população não aguenta ficar presa no trânsito. Gastar 1h40 saindo daqui até chegar na Zona Leste. A população quer que a prefeitura resolva. E nós temos essa coragem suficiente para tomar qualquer atitude, para que eu venha, de uma vez por todas, acabar com esse problema do trânsito de Manaus.